Olá a todos! Esse vídeo dá continuidade ao tema Padrões de Herança. Uma versão dele, no formato PowerPoint, está disponível no Moodle da UFAC. Vá em Material de Apoio, acesse o Google Drive e clique em Projeções. A minha ideia com esse vídeo é mostrar a simbologia utilizada para representar genes presentes nos cromossomos sexuais. Então, são genes ligados ao sexo, e como a gente faz a distribuição de genótipos e fenótipos em heredogramas. Eu vou me concentrar no sistema XY, mas o que eu vou dizer aqui é válido na maioria das vezes para o sistema ZW e com algumas adaptações para o X0. A comparação com ZW, a ideia só tem que ser invertida. Vamos lembrar que no sistema XY, o sexo heterogamético é o macho, e no ZW, o heterogamético é a fêmea. Então você tem que fazer essa adaptação para entender o que é que está sendo falado aqui. Lembrando que o cromossomo X e o cromossomo Y, isso acontece também no sistema ZW, eles são morfológica e geneticamente distintos, com exceção de algumas regiões. Esse esquema que está aqui do lado mostra que o gene A está presente nos dois cromossomos. Então, esse gene faz com que haja uma pequena homologia entre X e Y. Essa homologia é necessária para esses cromossomos parearem na meiose no macho. Fêmea não tem cromossomo Y. Então, sempre há uma pequena homologia entre esses dois cromossomos. Ela é necessária, ela biologicamente faz sentido. A grande maioria dos genes presentes em X são estritamente de X. O mesmo acontece com a grande maioria dos genes de Y. Esses genes exclusivos de Y recebem um nome, eles são chamados de genes holândricos. Os genes exclusivos de X podem ser chamados de genes ligados ao sexo ou de genes ligados ao X. No Pearce aparece genes ligados ao X, é a mesma coisa. Então, o padrão de herança desses genes ligados ao X é distinto do padrão de herança dos genes ligados ao Y, os genes holândricos, e é distinto do padrão de herança dos genes chamados de parcialmente ligados ao sexo. Esses genes parcialmente ligados ao sexo, eles têm homologia. Há uma cópia em Y e há uma cópia em X. Nessa situação de genes parcialmente ligados ao sexo, você até observa os padrões de herança mendelianos. Mas isso só vai acontecer se você desconsiderar o sexo dos indivíduos. Nos genes ligados ao X e nos genes ligados ao Y, você nunca vai verificar os padrões típicos mendelianos. Vamos começar com os genes ligados ao X. Então, se eu esquematizo aqui um cromossomo, vou distribuir aí 4 locos, esse é o X, e eu vou colocar então aqui os nomes. 1, 2, 3, 4 locos chamados de A, B, C e D presentes no cromossomo X. Se eu imagino fêmeas, eu posso ter essa situação aqui. Já que as fêmeas têm 2 cromossomos X. Mas eu vou utilizar somente esse loco aqui para exemplificar, você pode extrapolar a ideia para todos os outros. Então, quando eu considero fêmea, eu posso ter no cromossomo X 2 cópias do mesmo gene. Então, eu tenho 2 alelos iguais. Ela é homozigota. Eu posso ter 2 cópias diferentes. Ela é heterozigota.
Se eu tenho um alelo pequeno, eu posso ter um outro tipo de homozigota também. Então, considerando-se a fêmea e o cromossomo X, eu posso ter fêmeas homozigotas dominantes, homozigotas recessivas e heterozigotas. Lembrando que essa é a situação para um heterozigoto. A fêmea recebe um cromossomo X do pai e um cromossomo X da mãe. Por isso eu tenho essa possibilidade de ter dois heterozigotos com a ordem dos alelos diferentes, mas isso não faz a menor diferença. Quando eu olho para o macho, essa situação não existe. O macho, ele recebe um cromossomo X e ele tem um cromossomo Y. No cromossomo X, eu posso ter exatamente os mesmos genes. Aqui vai ser completamente diferente. Então, isso aqui é um macho. Quando eu olho para o macho, e eu estou pensando somente no cromossomo X, eu estou falando de genes ligados ao X, o macho, ele pode, novamente, usando somente o loco A, ele pode ser isso. Se eu tenho um A pequeno, ele pode ser isso daqui também. Agora, ele nunca vai ser homozigoto e nem heterozigoto para o loco A, já que existe apenas uma cópia desse gene ou desse alelo nos machos. Então, os machos, para esses genes presentes na porção não homóloga do cromossomo X, eles são chamados de hemizigotos. Todos os genes presentes em Y, por definição, são hemizigóticos. E todos os genes presentes em Y, como eles são exclusivos do macho, eu não tenho como dizer se ele é dominante ou recessivo, porque ele sempre vai aparecer em dose única. Agora vamos ver como representar isso atribuindo esses genótipos ao cromossomo X. Então a gente continua falando do cromossomo X. A fêmea pode ser homo ou heterozigota e o macho só pode ser hemizigoto. Então nesse loco A eu tenho dois alelos, ou é A grande ou é A pequeno. Eu tenho que representar esses alelos no cromossomo X. Então, a forma como eu faço isso é essa. Eu coloco o cromossomo X junto do alelo que está sendo estudado. E o macho está aqui. O macho tem apenas uma cópia do alelo A, independente de ser A grande ou A pequeno. E, por definição, se ele tem uma cópia do gene, ele tem o fenótipo associado. A fêmea tem sempre duas cópias do gene em questão. Né? Nesse nosso exemplo, o gene A. Se existe dominância completa entre A grande e A pequeno, se A pequeno é recessivo, só lembrando aquele caso, todo indivíduo fêmea que tem esse genótipo aqui tem o fenótipo associado a A grande. Para aparecer o fenótipo recessivo, obrigatoriamente a fêmea precisa de duas cópias do alelo A pequeno. Esse alelo A pequeno está ligado ao cromossomo X. Esse alelo A grande está ligado ao cromossomo X. Essa é a forma da gente representar isso. O macho, se ele tem o alelo A grande, ele tem o fenótipo associado ao alelo A grande. Se ele tem um alelo A pequeno, ele tem o fenótipo associado ao alelo A pequeno. E esse alelo está no cromossomo X. Ele é macho. E no Y, eu não tenho nenhuma indicação de qual é o alelo existente.
não existe homologia desse alelo entre X e Y. Esse é um gene exclusivo de X. É um gene ligado ao X. Fêmeas não têm cromossomo Y. Fêmeas são sempre XX. Machos têm cromossomo Y. E qualquer gene presente aqui, ele é única e exclusivamente do macho. Um exemplo, aquele gene que a gente já estudou, o SRY. Então, ele é um gene holândrico, exclusivo de Y. Você não tem cópias dele em X. Nenhuma fêmea vai ter o gene SRY. Ele é um gene, então, por definição, holândrico. Esse gene, ele é passado para o filho, que é passado para o filho. E assim sucessivamente. Então, genes holândricos, genes exclusivos de Y, são interessantes para se mapear linhagens paternas. O Y que eu tenho é o mesmo do meu pai, é o mesmo do meu irmão, é o mesmo do meu primo, que é filho do irmão do meu pai. Então, se eu mapear, e você pode fazer o mesmo, a linhagem masculina da minha família, mesmo o antepassado mais remoto, tem o mesmo Y que eu. Não é o que acontece com o cromossomo X. O cromossomo X, ele pode ter vindo, o meu, obrigatoriamente veio da minha mãe. Todos os rapazes, o cromossomo X que eles têm, tem origem materna. Mas essa origem materna, você não sabe se o X que está na tua mãe e passou para você, se ele é do teu avô ou da tua avó por parte de mãe. Então, o X não serve para fazer mapeamento de linhagem materna. O ideal para se mapear a linhagem materna, a gente já viu, é DNA mitocondrial. O SRY, ele é hemizigótico. Isso vai ser verdade para todos os genes exclusivos de X nos machos. Ou Y, que são exclusivos dos machos. Se a gente lembrar do sistema de determinação de sexo X0, os machos são sempre hemizigóticos para os genes que estão em X. Aqui a gente tem uma outra situação, são genes parcialmente ligados ao sexo. Isso quer dizer que existe homologia entre o que eu tenho na fêmea e o que eu tenho no macho. Fêmeas podem ser homozigotas ou heterozigotas. Existe homologia entre X e Y. Então, os machos nessa situação também podem ser homozigotos ou heterozigotos. E é essa possibilidade aqui que faz com que os padrões de herança observados, quando considerados o sexo do indivíduo, não coincidem com aquele esperado para a genética da transmissão clássica. Então, a primeira lei de Mendel não vai ser observada, se o sexo do indivíduo for considerado. Tá? Aqui tanto faz, a fêmea vai ter o mesmo fenótipo, mas aqui não. Vamos só tentar exemplificar o que isso quer dizer. Vamos imaginar que vamos fazer o quadro de Punnett, é um recurso bastante interessante para a gente visualizar produto de cruzamento.
Vou colocar os cromossomos sexuais e vou colocar então que o alelo A está presente no cromossomo X e cromossomo Y. É um gene parcialmente ligado ao sexo. Primeiro eu vou determinar o sexo dos indivíduos aqui. Então, a gente já sabe que a probabilidade de ocorrência de macho e fêmeas é exatamente a mesma, 50%, 50%, 1 para 1. Agora vamos colocar os genótipos. E nessa situação, lembra que o meu alelo recessivo está em Y aqui, quando eu estou olhando o macho. Nessa situação, eu tenho diferentes formas de analisar. Vamos esquecer os cromossomos sexuais. Eu tenho basicamente aqui o 3 para 1, já que eu tenho o cruzamento entre dois monohíbridos. Vamos considerar o sexo agora. A probabilidade de eu amostrar um heterozigoto é a mesma entre fêmeas e machos. Se aparecer um homozigoto recessivo, obrigatoriamente ele é macho. Se aparecer um homozigoto dominante, obrigatoriamente ele é fêmea. Vamos mudar o cruzamento agora. Continua o macho aqui, a fêmea ainda é heterozigota e o macho também é heterozigoto, só que agora o recessivo está em X e não em Y. E aqui vamos fazer os cruzamentos, a produção dos zigotos possíveis. Se aparecer um homozigoto recessivo, obrigatoriamente ele é fêmea. Antes, ele era macho. Quando o alelo recessivo estava em Y, se aparecesse algum recessivo, macho. Quando o alelo recessivo está em X, se aparecer algum recessivo, fêmea. A probabilidade de amostrar um heterozigoto continua sendo a mesma, 50%. Se eu considero os heterozigotos, a probabilidade de eu amostrar machos ou fêmeas é a mesma, 50%, 50%. Se aparecer alguém com o fenótipo dominante, obrigatoriamente nessa situação, ele é macho. Então, essa é a situação típica para genes parcialmente ligados ao sexo. Os padrões de herança são alterados quando eu considero o sexo dos indivíduos. Lidogramas são representações gráficas que você utiliza para distribuir características que estão relacionadas a um determinado genótipo e que acontecem em um núcleo familiar. Então, normalmente, usando a representação mais simples, você tem macho, você tem fêmea, você tem a união deles e a produção de descendência. Então, nesse caso, tem dois descendentes fêmeas e dois machos. Aqui eu tenho mais uma relação de descendência, duas fêmeas. E aqui um macho que tem, associado a uma fêmea que tem apenas uma descendente fêmea. Imagina que eu estou mapeando uma característica recessiva nesse núcleo familiar. Eu vou considerar aqui geração 1, geração 2, geração 3 e esse último aqui, geração 4. Esse é o indivíduo 1, o 2 da primeira geração, indivíduo 1, 2, 3, 4 e 5 da segunda geração, 1, 2, 3 da terceira e 1 da quarta. Percebe que o indivíduo 3 da geração 3 e o indivíduo 5 da geração 2, eles não fazem parte desse núcleo familiar inicial aqui. Eles são agregados, eles pertencem a um outro núcleo familiar.
mas eles trazem material genético deles para o núcleo que a gente está analisando. E isso, às vezes, tem implicações muito importantes. Então, vamos imaginar que eu estou mapeando uma característica recessiva nesse núcleo familiar. Eu vou atribuir aqui a fêmea como tendo essa característica. Bom, se a característica é recessiva, o que eu coloco nessa fêmea é o fenótipo. E o genótipo dela, então, é esse, já que a característica é recessiva. Esse macho, ele tem o fenótipo dominante, mas eu não sei nesse momento nada em relação ao genótipo dele. Mas se ele tem o fenótipo dominante, ele tem pelo menos uma cópia do alelo que confere esse fenótipo. Tá? Só para ilustrar, para facilitar nosso exercício aqui, vamos assumir que ele é heterozigoto. Então, ele tem na família dele casos idênticos ao que essa fêmea aqui tem. Tá? Só que ela tem o fenótipo associado ao genótipo recessivo. Ele não tem, mas ele tem um alelo. Então, do cruzamento, se eu faço um quadro de Punnett para representar esse cruzamento, então aqui tem os alelos da fêmea, aqui os do macho, e eu vou ter como resultado 50% da descendência tem um alelo, mas não tem um fenótipo, e 50% da descendência tem o fenótipo, porque ela vai ser homozigota. E aqui eu vou simplesmente escolher. O sexo aqui não é levado em consideração. Então eu vou decidir porque eu quero que esse cara aqui vai ter o fenótipo, essa aqui vai ter também, e essa aqui também. Pô, professor, mas não está ali dizendo que é 50% e 50%? Probabilidade. Eu tenho aqui 4 descendentes, se a descendência fosse de 1000, provavelmente esse valor aqui estaria próximo de 50 para 50. Mas, como eu tenho uma probabilidade, calhou de eu ter 3 indivíduos com o fenótipo e um não. Qual é o genótipo desse indivíduo aqui? Desse outro? E desse? Esse daqui, ele só pode ser um heterozigoto. Está aqui no quadro de Punnett. Se eu tenho um indivíduo com o fenótipo dominante, obrigatoriamente nessa situação ele é um heterozigoto. Não conheço nada da história dessa moça ou dessa fêmea aqui, mas eu sei que ela tem o fenótipo dominante. Então, uma cópia do alelo ela tem. A situação se repete. E aqui, então, eu posso ter 2 indivíduos heterozigotos, já que eu tenho 50% de probabilidade. E vamos supor que esse macho aqui, então, é recessivo, essa moça é uma heterozigota, a descendência é heterozigota também. Então, eu consigo mapear fenótipos e genótipos numa linhagem. E quanto mais informação eu tenho, mais acurada é a minha probabilidade de fazer estimativas. Por exemplo, qual a probabilidade desse indivíduo aqui não ter uma determinada doença causada por uma anomalia genética, dado que os pais têm esse fenótipo. E esse fenótipo dos pais é dado pelos genótipos da ascendência deles. Então, nessas situações aqui de dúvida, o cálculo tem que ser feito considerando-se a dúvida também, como a gente já fez em um outro momento. Mas é assim que funciona. Vamos tentar um outro exemplo. Vamos imaginar, então, o macho, a fêmea, a descendência. Se esse é macho, com relação aos cromossomos sexuais, ele é XY. Se essa é fêmea, com relação aos cromossomos sexuais, ela é XX. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui.
E aí eu acho que nessa situação fica mais fácil para você perceber que a gente está lidando novamente com probabilidades. Se eu faço esse tipo de cruzamento aqui, eu estou representando então cromossomos sexuais, a probabilidade de eu ter um macho ou de eu ter uma fêmea é a mesma, 50% para cada situação. Só que todo mundo deve conhecer famílias em que o número de meninos é maior do que o número de meninas, ou o número de meninas é maior do que o número de meninos. São probabilidades. Se a amostra for muito grande, se não houver nenhum fator que contribua para a promoção de um ou outro sexo, o que eu vou ter é 50 para 50. Então, o que eu estou distribuindo aqui são cromossomos sexuais e eu estou associando ao sexo dos indivíduos na descendência. E se eu for colocar um alelo aí em situação? Vamos colocar um alelo, eu posso representar sexo e uma característica associada a um gene. Mas eu posso ter uma outra situação. Então, imagina que eu tenho sexo e aqui eu tenho um gene associado ao cromossomo sexual. Então, a representação muda. Eu posso colocar esse cromossomo tendo como um sobrescrito o alelo presente nele. Então, esse gene A grande está no cromossomo X, esse gene A pequeno está no cromossomo X, esse gene A grande está no cromossomo X, e não existe homologia no cromossomo Y. Aqui, a mesma coisa. E aqui, olha, é um macho e tem uma cópia do alelo recessivo vindo da mãe. Se ele tem uma cópia do alelo recessivo, nessa situação, por ele ser macho, ele tem o fenótipo associado ao alelo. Então, esse é um dos padrões de herança que a gente vê lá na herança de genes ligados ao sexo. Esses genes que estão presentes no cromossomo X são chamados de genes ligados ao sexo. A gente vai ver isso, se é que vocês já não viram, em uma projeção que trata exclusivamente disso. Heridogramas podem ser muito úteis para solucionar problemas de genética. Na descrição do vídeo tem um link que mostra essa possibilidade. Eu fico por aqui, até mais.